Graça e paz, povo de Deus, meu amigo, minha amiga, que tudo esteja bem com vocês. Vídeo de hoje, entendendo o meu lugar na obra de Deus. Muitas pessoas têm essa questão, né? Elas se veem nesse dilema: qual é o meu lugar, qual é o meu chamado, para que eu estou na obra de Deus, qual é o meu papel nessa coisa tão grande. E na parábola do semeador, o próprio Messias, nosso próprio Salvador, ele diz que quando a semente cai no terreno propício, terreno fértil, e essa semente, ela germina, cresce e frutifica. Algumas sementes frutificam a 30, outras a 60 e outras a 100. Ele diz que quando o evangelho é recebido por algumas pessoas elas reagem de formas diferentes. Elas acabam frutificando, elas acabam trabalhando para a obra de Deus, para a obra do evangelho, de maneiras diferentes. Mas o interessante é que, ainda que muitas pessoas façam um trabalho magnífico, algo digno de louvores, né? Porque não há problema falar a palavra louvor, né? Uma pessoa está sendo louvada, está sendo realmente reconhecida, né? Porque está fazendo algo que muitas pessoas não fazem, mas a glória é dele. Mas ainda que muitas pessoas estejam fazendo papéis que você fala: puxa vida, eu jamais conseguiria fazer isso. Vejo Deus na vida de fulano, vejo Deus na vida de cicrana. Ainda que você pense que o seu papel é pequeno no Evangelho de Deus, né, no Evangelho de Cristo, perdão, ainda que você pense que o seu papel é pequeno, não. Você tem o seu papel. Você tem o seu local, você tem o teu ofício a executar na obra, nessa obra tão maravilhosa que é o Evangelho, de pregar o Evangelho. Porém, algumas pessoas, infelizmente, acham que fazer a obra de Deus é fazer somente aquilo que lhe foi proposto dentro de uma denominação, exercer cargos, fazer parte de uma rede, fazer parte de um ministério local. Muitas pessoas, infelizmente, creem estar fazendo a obra de Deus quando desempenham um papel alegórico. Sim. Algumas pessoas desempenham papéis alegóricos que servem para embelezar o templo, que servem para trazer alegria para os membros. Não há problema nisso, tá bom? Fique tranquilo, não há problema em você trabalhar dentro de um ministério, dentro de uma denominação, isso trazer alegria para os membros que vão ali se reunir. Porém, o teu principal papel, o teu papel primordial, o teu papel preponderante é a pregação da palavra, é falar sobre as boas novas de salvação, da salvação que há no sangue de Cristo, na obra que foi feita lá no Calvário, a obra redentora da morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o seu papel. Entenda que o seu papel na obra de Deus, o seu lugar na obra de Deus é um lugar de evangelismo, é um lugar de evangelista, é um lugar de falar, de anunciar. Afinal de contas, Cristo jamais e nenhum dos apóstolos mandou construir templos. Os templos existem? Existem. Traz os seus benefícios para a obra? É óbvio que traz. Porém, nós não fomos chamados para ficar dentro de ministérios. Fomos chamados para irmos. E indo, a ordem do nosso mestre é: pregai. A outra ordem do nosso mestre é fazer discípulos. Se você não está pregando, não está fazendo discípulos, infelizmente, você não está ainda na obra do nosso Senhor, porque a obra é essa. Que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida, para você entender que talvez você ainda não esteja verdadeiramente realizando nada na obra de Deus e fazendo tão somente
um papel alegórico, um papel de embelezamento de alguma denominação, quer seja tocando um instrumento, cantando, dançando, arrumando cadeiras, limpando o chão, estando na portaria, tanto faz. Isso tudo é algo que você está trabalhando para um ministério. Mas quer trabalhar para a obra de Deus? Quer trabalhar para o Evangelho verdadeiramente? Fale, anuncie, pregue o Evangelho da salvação, das boas novas. Anuncie, faça discípulos de Cristo. Aí sim, você estará fazendo e entendendo o seu lugar na obra do Evangelho. Fique com Deus, fique na paz e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.